Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez no nosso canal Estudar Kardec, para mais uma edição de Falando de Espiritismo. E hoje trazendo para vocês aqui um texto que tem como título As Normas de Kardec. É um texto que foi extraído do livro Pedra e o Joio, do nosso querido e amado irmão José Herculano Pires. Um texto pequeno, mas com bastante coisas para a gente poder refletir, né? Coisas do dia a dia que Herculano já mostrava lá atrás e por muitas das vezes não damos conta desse processo. Mas vamos ao texto. O texto nos diz o seguinte: mas o desenvolvimento dos princípios não pode ser feito de maneira arbitrária, pois no campo do conhecimento há leis de lógica e de logística que regem o processo cultural. Kardec estabeleceu as normas que temos que observar para não cair nos enganos e nas ilusões tão comuns à nossa precipitação. Ou seja, se nos precipitarmos em alguns detalhes, nós vamos cair em erro, né? Kardec nos alerta e nos instrui a fazermos um caminho melhor. Essas normas, diz ele, essas mesmas estão hoje sendo acrescidas de meios novos de verificação da realidade através da ciência e da filosofia. O bom senso, como nos ensinou Kardec, diz ele, é o fio de prumo que nos garante a construção de um conhecimento mais amplo, mais rico, mas ao mesmo tempo mais preciso. Usar do bom senso é o primeiro preceito da normativa de Kardec, diz ele. Examinar com rigor a linguagem dos espíritos comunicantes. Isso é importante. Cada vez que um espírito fizer a sua comunicação, temos que analisar com um critério bem rigoroso para saber se essa mensagem é uma mensagem que vai valer a pena termos ela ou descartá-la. Verificar a relação da realidade dos conceitos por ele enunciados. Abre aspas. Relação do seu pensamento com os fatos, as coisas e os seres. Fecha aspas. Enquadrar os seus ensinos e revelações no contexto cultural da época. Isso é importante. Verificando o alcance abusivo ou não das afirmações mais audaciosas. Eis os elementos que temos que observar no trato da mediunidade, se não quisermos cair em situações difíceis, a que fatalmente levariam espíritos imaginosos ou pseudos sábios. E é importante, deixa eu marcar aqui, é importante que a gente se atente para esse detalhe que Kardec nos ensina aqui, e voltando lá atrás, quando ele falou que a gente não pode se precipitar. E a gente vê algumas coisas acontecerem por erros, por precipitação. Por lá o médium dirige-se à casa espírita e, por ele ter uma mediunidade um pouco aflorada, já pegam o médium e colocam lá na sala mediúnica. E às vezes o médium vai para lá
sem ter o mínimo conhecimento, o mínimo, estou falando o mínimo conhecimento das obras de Kardec. Nós temos 5 obras importantíssimas de Kardec. As 5 mais importantes. Kardec tem várias obras, não só essas 5, tem outras. Que muita gente também até desconhece isso. Mas não é aqui, não é o nosso caso aqui. Eu estou falando das 5, que chama-se de Pentateuco. O médium tem que ter o mínimo de conhecimento dessas obras, para depois ele adentrar a uma sala mediúnica e lá desenvolver os seus trabalhos. E assim mesmo, o do médium novo, a gente tem que estar prestando atenção em tudo. Porque existe uma coisa chamada animismo, e a gente tem que estar prestando atenção se isso não vem do animismo ou não. Eu acho que deve-se ter esse cuidado. E continua ele. E ao lado disso, submeter tudo quanto possível à comprovação experimental, à pesquisa. Bem sabemos que tudo isso requer espírito metódico, um fundo básico de conhecimentos gerais. Olha só como é que ele diz, aquilo que eu acabei de falar. Um fundo básico de conhecimentos gerais. O médium tem que ter isso. Jogarmos ele lá, jogarmos ele às feras. Capacidade moral de discernimento, superação da curiosidade doentia, controle rigoroso da ambição e da vaidade, equilíbrio, olha, importante, equilíbrio do raciocínio, maturidade intelectual, critério científico de observação e pesquisas e firme decisão de não se deixar levar pelas aparências, aprofundando sempre o exame de todos os aspectos dos problemas e das circunstâncias. Tudo que se é feito dentro de uma sala mediúnica tem que ter um critério bem rigoroso, para não estarmos levando para fora dela informações que não são informações reais, não são informações que tenham um valor para podermos estar expondo-a. E continua ele aqui, finalizando, e diz assim, prestem bem atenção agora. Sim, tudo isso é difícil, mas sem isso não faremos ciência, e sem ciência não faremos espiritismo. Se alguém, vou repetir, vou até repetir, diz Herculano para a gente, sim, tudo isso é difícil, mas sem isso não faremos ciência, e sem ciência não teremos espiritismo. E olhem que Herculano era muito criterioso, muito rigoroso, hein? E nos trouxe excelentes informações a respeito de mediunidade. Se alguém notar que não dispõe dessas qualidades, deve reconhecer-se inábil para investigação espírita. Não é feio, gente. As pessoas têm hábito de não dizer, gente, eu não estou conseguindo. Muitas das vezes a gente adentra a sala mediúnica e em determinados dias, ou vários dias, não sei, você não sente nada, nenhuma vibração, nenhuma forma de comunicação, nem psicofônica, nem psicográfica, e o médium fica com vergonha. Ué, não houve manifestação, não. Tudo bem, hoje não estava para isso. Hoje eu não estou pronto para isso. Não sei, houve alguma coisa. Vamos ver o que está vendo, vamos analisar, vamos conversar. Mas não fique com vergonha.
tem que ter conhecimento. Ok? Queridos irmãos, queridas irmãs, ficamos aí hoje com esse texto, inaugurando aqui o nosso novo ambiente, né? Esse ambiente é novo. Esse texto de José Herculano Pires, tirado do livro A Pedra e o Joio, que tem como título As Normas de Kardec. Queridos irmãos, queridas irmãs, fiquem todos com Deus. Muito obrigado pela sua paciência de assistir mais este pequeno vídeo de colaboração que fazemos aqui no canal Estudar Kardec, ok? Fiquem com Deus, um beijo enorme no seu coração e não se esqueçam, espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec é espiritismo sem qualidade. Um forte abraço a todos, fui!